Vai ser dentro do seu coração, tá certo? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Me ajude na comunhão para que nós venhamos exortar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Tá certo? Oi? 2. Já passou o primeiro, não foi? O primeiro foi no outro culto. Mas eu postei no grupo. Eu não vi, não. Tá lá. Eu olhei pra você, depois eu olhei. Tem que postar para todo mundo ficar na comunhão. Hã? Alguém quer Bíblia? Tem uma aqui só. Quer? Eu postei lá. Tem Bíblia? Foi? Você tem? Tem um aqui, eu já... Podemos começar? Galera tem? Eu tava na Apocalipse 22, galera, aí eu vi aqui. Hã? Tava lendo 22 já. Ah, glória a Deus. A gente vai chegar lá. Apocalipse 2, versículo 2. Vai ser do 1 em diante. Vamos falar hoje sobre as 4 igrejas do Apocalipse. São 7, mas vamos hoje na guia de Deus, aquilo que o Senhor permitir, né? Que o tempo é longo. E falar das 4 igrejas não é fácil, né? Precisamos de bastante comunhão para que Deus venha nos ensinar, né? Eu fiz um esboço, porque para falar de 4 igrejas tem que ter um esboço, né? Como é estudo. Então vamos fazer a leitura na comunhão com a guia do Espírito Santo. As cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreceres as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Vamos para a segunda carta? A segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus não são, ou são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Vamos para a terceira igreja? A terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitais, que é onde estás o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Vamos para a quarta carta à igreja de Tiatira.
E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti os tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram, como ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não tenham esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como os vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Hoje são 4 cartas, para as igrejas. A igreja de Éfeso, que é a igreja que ela tinha uma boas obras, mas ela perdeu o amor. Ela praticava o processo de evangelizar, mas ela não tinha mais o amor, fazia de forma mecânica. Tá entendendo isso? Aleluia. Aí você vê que tem a igreja de Éfeso, que foi a primeira, tem a de Esmirna, tem a de Pérgamo e Tiatira. Quando você vê a igreja de Pérgamo, é a igreja onde está o trono de Satanás. Uma igreja que se prostitui, uma igreja que está debaixo de um jugo desigual. Nina regalou. Tomou um susto. Aleluia. Lembrei de umas coisas aqui, mas... Glória a Deus. Depois a gente bate um papo. Então, quando você olha para Apocalipse, é um livro que estava fechado, ao ponto que João Batista ele é arrebatado ao terceiro céu, e ele agora entra diante do trono de Deus, e ali ele vê que tem os 24 anciões, e um dos 24 anciões começa a conversar com João. E esse um dos 24 anciões mostra o livro que está selado, é o livro da revelação. E ele começa a mostrar para João, e João chega a um ponto que João começa a chorar. Ou seja, por que ele chora? Porque ele entende o seguinte: tudo que nós estamos fazendo foi em vão se o livro está fechado. Será que não tem ninguém que possa abrir? Porque o anjo fala isso para ele, né? Um dos 24 anciões fala isso para ele. Ao ponto que um dos 24 anciões fala: não, mas tem aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele tem a capacidade de abrir o livro que está selado. Glória a Deus. E ali quando João Batista agora vem um dos 24 anciões, vem Jesus Cristo e toca em João. E nisso João se vira para ele. Quando vira, ele começa a fazer uma descrição. Aí você vê Apocalipse 1, que começa a descrever sobre quem é Cristo, o Cristo glorificado. Então nós que estamos servindo a Deus hoje precisamos entender o seguinte: você serve ao Senhor Jesus, mas Ele está glorificado. A autoridade está sobre Ele. Você não pode mais olhar e viver aqui na terra baseado que Cristo, o Cristo que é falado aí, o Cristo que está na cruz, o Cristo que morreu, Ele ressuscitou. Ele está glorificado e esse é o poder e a autoridade foi derramado sobre a nossa vida. Você está entendendo isso? Então quando você começa a olhar para a obra da cruz, você tem que olhar agora a obra após a cruz. O que aconteceu? O que Deus fez? O que Jesus liberou sobre a minha e a sua vida? Está entendendo isso? Aleluia. A gente precisa dessa introdução, senão vai ficar um pouco perdido em relação a entrar nas quatro igrejas, tá certo? Então quando você vê Cristo glorificado, esse Cristo ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele venceu, ele tem autoridade sobre a terra. Aleluia.
E essa autoridade, quando ele é levado ao céu, assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E é esse Espírito Santo que começa a nos conduzir, a nos guiar toda a uma verdade. E agora eu e você precisamos praticar Mateus 6,6. Entrar para o quarto, fechar a porta e orar em secreto. Aleluia. Porque em secreto ele vai começar a trazer as revelações. Então, se você começar a fazer a leitura por ler, nada muda na sua vida. Mas se você agora convida o Espírito Santo para te ensinar a revelação que está por detrás da palavra, agora a sua vida muda. A diferença está aí. Glória a Deus. Aleluia. Cristo glorificado, ele dá acesso ao Espírito Santo a habitar dentro de nós. Amém. Você entende isso? Glória a Deus. Porque quando você olha para o Velho Testamento, você começa a enxergar o seguinte: o Espírito Santo, ele habitava em 3 tipos de pessoas: os profetas, os reis e sacerdotes. E tinha um outro, que eu esqueci agora, o quarto, que é o sumo sacerdote. Eles tinham o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não estava com eles o tempo todo. O Espírito Santo vinha sobre ele. É quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas o Espírito Santo, ele não estava com você naquele tempo da lei, ele vinha sobre você. É por isso que quando você começa a fazer a leitura e o Espírito de Deus veio e trouxe a revelação da palavra, o que é que Deus estava falando com a igreja. Está entendendo isso agora? Agora é diferente, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Esse livro de Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, cerca de 95 anos depois de Cristo. É quando ele é arrebatado. Ele passou todo aquele processo que nós falamos na aula passada, que colocaram ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo e nada aconteceu. Porque ele vivia orando. Ele orava em outras línguas. Então, o nível de intimidade que ele estava com Deus, a sua pele não sentia efeito de queimadura, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Esse é o João, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Porque o primeiro João, ele já foi morto e decapitado. Não tem como ele voltar a escrever os livros, tá certo? A gente precisa entender isso. O primeiro João, ele apontou o caminho. O segundo João é o que fica, porque na hora que Jesus está na cruz, ele mostra para os seus irmãos, cuida dela. E o último que fica é João, que vai ficar para cuidar da sua mãe. Chega um ponto que ela some, ela desaparece da história e a gente não sabe o que de fato acontece. Você pode pesquisar, você não vai achar essa resposta. Só que, pela base do que a obra maior que ela fez foi Jesus Cristo nascer, cuidou dele e ensinou todos os preceitos que tinha que ensinar. Por mais que ele era o próprio Deus encarnado na terra, mas ele precisava dos seus cuidados de criança até o ponto de ele crescer. Ao ponto que o Senhor Jesus, você vai ver que quando João é decapitado, Jesus, ele agora vai... Como é o nome daquela cidade? Porque é onde ele tem uma casa. Esqueci o nome agora. Meu Deus. Traz a mente, meu filho. Me ajude. Não, né? Não. Eu esqueci o nome onde ele tem uma casa. Jesus, ele... Qual? Não. Foi na Galileia. Deus abençoe. Ele vai para Galileia, aonde ele começa ali o processo de começar o seu ministério. Ele começa a anunciar o ministério, ou seja, para aquela época, Jesus ele precisava ter a idade de 30 anos para depois ele se batizar. Porque naquela época a cultura você só é adulto quando você tinha 30 anos. Por isso que ele vai começar o seu ministério e 3 anos depois, com 33 anos, ele acaba o seu processo aqui na Terra. Ele vai embora. Ele é morto, ele ressuscita, passa 40 dias anunciando e fazendo obras maiores aqui na Terra, ao ponto que a própria Bíblia diz assim, ele fez tanta obra que não era possível computar essa informação na Bíblia. Está entendendo isso? Aleluia. As cartas, as compras eram mensagem direta de Cristo. Então, cada carta dessa era uma mensagem direta do Senhor Jesus Cristo. As 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. O objetivo da pregação é aprenda com as falhas e acertos dessas igrejas. Então você precisa aprender com cada igreja dessas. São 7 igrejas, nós precisamos aprender o que ela fez de bom e o que ela errou. E por isso que você presta atenção e fala assim, arrependa-o. Por mais que você esteja fazendo tudo ali certinho, mas se você não estiver com seus pensamentos, o seu coração de fato voltado para Jesus, você só está fazendo de forma mecânica. É ir para a igreja, bater o ponto e voltar para casa. Você vai ver muito esse termo eu falar aqui, viu?
É o cristão comum. Vai para a igreja, ouve a pregação, olha para o relógio, porque se o pregador passar um pouco, ele já fica estressado. Esse é o crente comum. Deus não está nos chamando para ser um cristão comum, porque nós carregamos a autoridade de Deus aqui na terra. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então você tem a capacidade de curar uma pessoa, vai basear no nível de santidade que você está e o nível de oração que você está. Não é só você estar empolgado, botar a mão e achar que a pessoa vai ser curada. Não vai ser curada. É o nível de intimidade que você está tendo com Deus. Jesus só curava porque ele estava orando o tempo todo. Ele saía do meio da multidão, virava a noite orando. Quando você vê Jesus dormindo, é porque agora o seu corpo físico estava cansado. É onde você vai ver Jesus, ali onde tem a tempestade, que ele está dentro do barco, e a Bíblia fala que ele está lá no fundo do barco lá, na proa, né? E aí ele está lá descansando, tem até um travesseirozinho, e os discípulos agora começam aquele processo de dizer assim: mestre, estamos padecendo. Aí Jesus acorda e aí repreende o vento e repreende o mar. Essa mesma autoridade está sobre a nossa vida. Como é isso? Se você vê que Elias orou e parou de chover 3 anos. Elias orou de novo e voltou a chover. A questão é o quanto é que você carrega de autoridade de Deus dentro de você. Por isso que nós precisamos estar examinando as Escrituras, meditando nas Escrituras e convidando o Espírito Santo para você ter um devocional com o Espírito Santo. Não é devocional como o povo está fazendo aí, compra o livro Deus Pai e começa a fazer a leitura comum. Não tem mudança, que continua na fornicação, na prostituição. Mas se você convida o Espírito Santo para você começar a ler a Bíblia e convidar ele para entrar no seu quarto, ou você preparar um lugar específico na sua casa, um cantinho, uma mesa, uma cadeira, só para você ficar de frente com o Espírito Santo. E naquela cadeira ninguém mais sentar, porque aquela cadeira você direcionou para o Espírito Santo. É aí o nível de intimidade que você vai ter, é você convidar ao ponto que quando chegar o dia do seu desencarne na terra, o próprio Senhor Jesus aparecer para você e fazer você deitar sobre o seu colo. E quando for a hora da sua partida, você parte tranquilo, porque você está com Ele. Essa é a diferença. Você vai sair daqui, vai continuar sendo cristão comum, ou você vai sair daqui ao ponto de influenciar outra família, influenciar outra casa, influenciar os seus amigos a conhecer o verdadeiro Jesus. Não é o Jesus que a religião está apresentando, é o Jesus que a sua vida foi transformada. Aleluia. Você precisa transformar a vida de outra pessoa através das suas ações, o seu comportamento, a sua atitude. Alguém olhar para você e ver você é um homem de Deus, ali é mulher de Deus. Porque não tem desvio no seu caráter. Está andando de forma correta. Vai falhar? Vai, porque você ainda mora em um corpo corruptível. Mas se você se dedicar na consagração, na oração, na intimidade com o Espírito Santo, você não vai pecar como os outros estão pecando aí. Você vai ser uma pessoa diferente. Aleluia. Aplique as lições à igreja atual e à vida cristã pessoal. Então você olha para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira. Você tem que olhar o que tem de bom e aplicar na sua vida. E o que tem de ruim, você prestar atenção, para que quando você for inclinado para aquela coisa que é ruim, você voltar, corrigir a sua rota. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Estão entendendo essa parte? Despertar a igreja para a fidelidade em tempos difíceis. Você precisa despertar. Porque já tem países que, tipo a China, já tem o chip implantado na mão, já tem biometria nos olhos, aonde você faz o pagamento sem dinheiro. Não aceita mais cartão de crédito lá. Agora é através da biometria dos seus olhos e o chip que está na mão direita para fazer os pagamentos. O que é isso? Já está precedendo e anunciando o fim. A questão é, nós estamos preparados? Nós como igreja, estamos preparados para chegar a isso no Brasil? Aí você olha para o atual governo, esse governo presta ou não presta? Mas é precedência da anunciação das coisas ruins. Está tudo preparado, orquestrado para vir uma queda da economia mundial. E o anticristo já está preparado, já nasceu, já está aí, ao ponto, ele é rico, tem dinheiro e tem uma boa comunicação com os países do Oriente Médio,
e vai ter uma boa comunicação com os países bem desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso é o quê? O Papa, se vacilar, já está morto. O atual Papa. Se você começar a prestar atenção, ele está doente. Mas se você começar a analisar friamente e guiado pelo Espírito, eu não estou profetizando, mas eu já estou desconfiado que ele está morto. Verdade, eu também acho. Ele, depois desse Papa é o que vai... Agora vem o último Papa, Que é o último que vai ajudar o anticristo. Esse Donald Trump voltou de forma normal? É tudo orquestrado, tudo esquematizado. Aquele Daniel ex-satanista, né, em 2019 ele revelou, Isso. ele revelou não, né, que é só Ele anunciou, né? Ele anunciou por causa que ele trabalhava com magia negra. Ele era ex-satanista. Trump ia reinar em 2025 e Daniel Trump tá aí. Ele falou tudo o que ia acontecer e morreu, né? Na verdade, eu não acredito que ele morreu, não. Mas fingiu a morte. Agora, com certeza, esse genro de Donald Trump está envolvido com essa questão aí do anticristo, porque ele que faz acordo de paz Isso. no país todo. Tá tudo É esquematizado. um cara que tem uma boa comunicação, e a Bíblia também ela fala, quando se refere ao anticristo, fala que ele é formoso, é um cara bonito, Isso. tem boa comunicação e que vai fazer acordos de paz. E ele tem uma fazendo. boa comunicação com o Oriente Médio. Exatamente. Tá entendendo agora o negócio? É tudo orquestrado. A única coisa é que ele não nasceu Ele não é judeu. não é judeu, né? É. Que Deus fala que ele não é judeu, né? Porque eu estudei ele. Mas às vezes a gente acha que ele não é porque ele está dizendo, às vezes ele é. Mas você pode chegar ali e fazer um curso e virar judeu. É verdade. Porque eu tenho um amigo que ele virou judeu. Eduardo, lembra de Eduardo? Eduardo Malta. Ele é judeu. Tem. Você faz o curso e vai para Não precisa sinagoga. ser naturalizado. Não, né? Nascer. você faz um curso dentro da sinagoga e aí quando você fazer umas provas lá, e aí você vira judeu. Se ele não Silvio Santos não é judeu? Não foi judeu? Então, Que agora... Deus não é a nacionalidade. não é só mais a nacionalidade, agora tem um curso. E Silvio Santos também era da família, né? Que era judeus, a família de Silvio Santos. Acho que era. Era judeu. Acho que era, porque ele prosperou muito rápido, né? É, falou que Entendeu? a família dele era judeu, por isso que ele era tão inteligente. Justo. Foi, pô, é a história Bom que aqui tá todo mundo sábio, né? Todo mundo estudando. Todo mundo estudando. Glória a Deus. Apocalipse, né, do 2, Apocalipse 2, do 1 ao 7, vai falar que Éfeso era uma cidade rica, influente, centro de culto a Artemis, nome estranho. Era uma forte presença cristã, Paulo, João, Timóteo atuavam lá, né? Então a igreja de Éfeso tinha a atuação direta de Paulo, João, Timóteo, aonde fundou a igreja de Éfeso, a igreja do amor, né? Não amor não, é Filadélfia que é a igreja do amor, é Éfeso. Cadê? O que Cristo fala sobre Éfeso? Elogio de Jesus, trabalhosa, perseverante, doutrinariamente correta, combatia os falsos apóstolos, ou seja, a igreja de Éfeso, ela tinha um discernimento espiritual muito grande. Então, se viesse um apóstolo com doutrinas estranhas, eles combatiam. Eles entendiam que aquilo não era o ensinamento de Cristo. Tá entendendo? Conseguia discernir, né? Isso. Esse é de Éfeso. De Éfeso. Então, o que é que hoje nós precisamos ter? O dom do discernimento. Discernir os espíritos e não ser discernido. Esse é um dos dons mais difíceis na igreja atualmente. E nós precisamos ter. Buscar esse espírito. É o Espírito Santo que tem as suas características de discernir espíritos. Saber o que é de Deus. Para saber o que é de Deus e o que não é. Que julga os outros. Isso. Não discernir. Justamente. Vai Glória julgar de uma boa parte. é de uma boa parte, tá? Porque ele De um bom vai lado. ver se a pessoa que está falando ali é de Deus, é com o Espírito Santo ou não. Justo. Então ele vai julgar e vai dizer, isso daí não é Deus, esse é Deus. É por isso que é um dom raro, né? É. Porque Justo. senão não tinha tanta gente aí se levando. Justamente. Então, o que é que a igreja de Éfeso ela cometeu de errado, né? Ela abandonou o primeiro amor. Faz tudo certo, mas sem paixão por Deus. É por isso que Deus ele fala o quê? Lembra-te de onde caíste. Então, nós precisamos lembrar onde foi que você caiu, onde que você tinha o primeiro amor, quando você conheceu a Cristo, como é que você agia. É por isso que hoje eu faço o curso de evangelização com ensino, para que quando a pessoa ela se converter, ela não se converter simplesmente por doutrina de igreja, ela se converter em Cristo Jesus. Porque quando ela vê coisas erradas na igreja, ela não se desviar, ela se permanecer firme na presença de Jesus. O que ela tem que fazer? Discernir, analisar tudo dentro da Bíblia e ver, continuo ou eu saio. Tá entendendo? É isso que a gente precisa ter, esse discernimento.
E hoje está precisando desse discernimento e desse ensino verdadeiro. Ensinar as Escrituras não com o meu bel entendimento, mas ensinar aquilo que de fato é a leitura da palavra. Aquilo que Cristo quer ensinar. Está entendendo isso? Glória a Deus. Conselhos e promessas: lembrar e arrepender-se e voltar às primeiras obras. Quem vencerá, comerá da árvore da vida. Ou seja, se você permanecer fiel, você vencer as tentações, você sempre começar a analisar o seu eu, a sua jornada. Não é você analisar a vida do outro, é você analisar a sua própria vida. Quando você olha para a igreja de Éfeso, você olha para você. Eu ainda estou fazendo as coisas com amor para Deus? Ou estou fazendo porque é um cargo que eu recebi e tenho que fazer por fazer? É isso que eu tenho que analisar. Se você recebe o dom ali, um chamado para você ser porteiro, você vai fazer por amor a Cristo, ou você está fazendo porque você está só batendo um ponto? O que mais a gente vê na igreja? As pessoas chegam um culto ali, o culto está fervoroso, o Espírito Santo está visitando, e daqui a pouco começa um bocado de gente a manifestar o dom de línguas. E aí o que acontece? Quando você olha para a vida daquela pessoa, não representa o que ela está falando em línguas. Está entendendo agora? Até isso eu tenho que começar a analisar. Eu tenho que me analisar. E quem fala em língua, Ronaldo, depois ele tem que decifrar, né? Se Deus der o dom para você mesmo, para você falar em línguas e interpretar o que você está falando. Se você ora em línguas, a Bíblia fala que é edificação pessoal. Você está edificando o seu espírito, não os outros. Entendeu agora? Entendi. Então você... Eu li essa parte da Bíblia e achei que ele tinha que traduzir para as pessoas. Não, nem sempre. E é pessoal, né? Isso é pessoal. A sua oração, tem a oração que você ora em línguas e tem a oração que Deus te batizou com evidência de novas línguas. Aí é diferente. Aí agora Deus te toma em um nível que você vai perder um pouco da consciência do que está acontecendo. Sim. E aí você fica ali 2, 3, 4 horas falando em língua. Constantemente. Deus está arrancando algumas coisas de dentro de você. O que é que ele está traduzindo? Ele está te desconstruindo internamente. Você era de um jeito, você tinha uma fraqueza, e você não conseguia largar aquela fraqueza. Aí ele te toma em evidência de novas línguas dentro de um culto, ou dentro de sua casa, ou dirigindo. Ele te toma em um nível de poder muito grande, só que o Espírito Santo te conduz para você não se acidentar, tá? Que não é demônio, é Deus trabalhando na sua vida. Aí ele começa a te desconstruir por dentro, ao ponto que quando aquilo que você cometia de pecado, você não peca mais. É uma edificação individual, né? Isso. Entendi. Entendeu Só agora? você entende aquilo ali. Só você entende. É um cuidado de Deus e Santo com a sua alma. Você vê algumas pessoas falando em língua, né? E também, uma vez que eu li, eu achei que Deus tinha falado na Bíblia que ele tinha que traduzir depois, só que a tradução é de você mesmo, né? É o seu espírito que traduz. É o seu espírito que é assim. Você está lendo uma palavra, aí chega um ponto que Deus vai lá e te arrebata os seus sentidos. Você aí começa a falar em línguas. Aquela leitura que você estava fazendo, agora uma comunicação entre o seu espírito, o Espírito de Deus, aí ele vai trazer para dentro do seu espírito uma revelação, para você entender melhor. Deus falou com você nessa oração em línguas, e aí Deus falou assim: leia Apocalipse 2. Aí você agora vai começar a ler. Só que agora você vai levar 2 horas traduzindo o que você recebeu no seu espírito. Tá entendendo agora? Entendi. Agora é diferente. Não é algo comum. Agora você recebeu a revelação, o impacto no seu espírito, com o Espírito de Deus. Aí ele colocou a mensagem dentro de você. Só que agora o Espírito Santo ele traz à luz a evidência dessa informação na leitura da palavra. Você agora vai para casa, começa a meditar na palavra. Você agora se desligou de tudo e foi só meditar na palavra. Você começou a meditar, agora você vai começar a escrever o que você está recebendo no seu espírito na leitura. Você agora não está falando mais em língua. Você está consciente. Aí você começa a escrever. Aí Deus vai te trazendo, vai para tal lugar dentro da Bíblia. Aí você vai indo, caminhando. E nessa que você vai caminhando dentro da Bíblia, pode ter certeza que você vai levar 2 horas. Ou mais. Para trazer a descodificar o que foi colocado no seu espírito. Isso você ouve só no culto de ensino, tá? Na igreja você não vai ouvir essas coisas. Na igreja você vai ver a liturgia normal do culto. Uma vez ou outra, Deus pode trazer um pregador instruído dentro da palavra que pode trazer esses ensinos. Mas não é todo mundo, tá? Não é tão profundo, né? Não é tão profundo. Chegou a entender? Glória a Deus. Glória a Deus.
o que Cristo, né, ele criticou a respeito do abandono ao primeiro amor. Então nós precisamos examinar isso. Eu estou no primeiro amor quando eu conheci a Cristo? Quando ele me chamou, eu estou me entregando como eu me entregava antes? É isso que a gente tem que discernir. É por isso que a gente tem que voltar. É por isso que a palavra fala: volta aonde tu caíste. É você puxar na sua consciência aonde você começou a perder a sensibilidade com o Espírito Santo. Entendeu? Então Deus, quando ele começa a falar com você, é você trazendo a alusão aonde você se perdeu. Aí você começa a meditar: poxa, eu não estou conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Eu não estou vendo Deus me instruir. Eu pego as escrituras e dá um sono. Eu não consigo entender o que está escrito. Você caiu. Em algum lugar. Só que quando você... Por isso que é necessário você fazer jejum, orar, para que você comece a fortalecer o seu espírito e a sua alma, porque a informação fica na sua alma, não é só no seu espírito. No seu espírito fica aquilo que o Espírito Santo codificou dentro do seu espírito. E na sua alma fica os pensamentos, os sentimentos. É aí que você tem que voltar a informação aonde você caiu. É na sua alma. Então existe 5 formas de que você recebe as informações. O diabo falando, você falando, Jesus falando, o Espírito Santo falando e Deus falando. São 5 vozes que atuam todos os dias para falar com você. E se você andar distraído, você não vai escutar. É mais fácil você acessar o canal de Satanás, é aonde que ele fala, e só que ele vai falar de uma forma que você acha que é você que está pensando. Essa é a forma que o diabo fala. Vai tentar confundir, vai deixar você pensando que é Deus, né? Justo. Porque... Ele copia. Ele copia. Tudo que o céu faz, ele vem cá e copia igual. Porque ele teve lá. Ele copia igual. Esses dias eu estava ouvindo algo, não sei se vocês já ouviu falar sobre Aposan, que ele é da Assembleia de Deus, que ele trabalha, ele é percussionista e ele foi fazer um culto de adoração lá em Angola. Quando ele chegou lá, que ele foi fazer uma percussão de uma forma, o pessoal de lá que tem o entendimento de células rítmicas falou assim: para, pelo amor de Deus, que a forma que você está tocando vai fazer um bocado de mulher começar a manifestar com a pombagira aqui dentro da igreja. Observe o funk, tem uma batida que libera espírito de pombagira. As mulheres nuas se perdendo no funk. Aquilo é uma célula rítmica do Satanás. O carnaval vai começar agora. E já começou um processo de um ritual de macumba liberado para a avenida. Agora o diabo não tem mais vergonha. Ele chega nas escolas de samba e manifesta no meio da avenida. Em cima do trio. E fica fazendo curtição com Jesus Cristo. Já mudou algumas coisas, né? Porque tem muita gente informada aqui hoje, glória a Deus. Não foi a pandemia, não veio depois de que eles, Satanás vencia Jesus, não? Eles botaram na... Mas aí a gente sofreu, né? Justamente, todo mundo sofreu. Mas porque, querendo ou não, todo mundo tinha que ver o que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz, né, que o que o ímpio está sujeito, o justo também, né? Justo. O sol é para todos. Mas tudo isso só acontece porque a igreja está dormindo. Sucede ao justo. Quando a igreja despertar de fato, o que está em você, o que está em mim, quando alguém passar, o Espírito Santo sai e toca nele. E começa a se arrepender. Tinha grandes homens de oração, como você pesquisa depois no YouTube, grandes homens de oração que eles passavam 8, 16 horas orando, ou mais orando, de joelho. E quando esses homens iam fazer conferências do Espírito Santo, quando eles pregavam, pessoas eram curadas, aleijado era curado. E quando eles iam almoçar, antes de eles entrarem no restaurante, estava tudo normal. Quando ele chegava na parte do estacionamento, os garçons começavam a chorar. Porque ele carregava o amor de Deus de tanto que ele orava. Nós precisamos chegar nesse nível. Ele falou que tem um rapaz que falou com ele onde aqui 2 horas de culto e desculpa falar que é muito. Que na Angola, né, as pessoas... Na África são 8 horas. 8 horas. 5, 8 horas de culto. Começa 8 da manhã e termina 1 da tarde. O culto lá é grande. Aqui leva meia hora. Já está olhando. Já está olhando. Tá criticando aqui. 1h30, na verdade, que nem 2 horas, né? Aqui também vai Já participamos não é aí. fácil.
passamos o dia todo lá. Glória a Deus. Aplicação para hoje. Ativismo sem amor por Cristo é inútil. Como está a sua vida espiritual, fria ou mecânica? Você depois responde para você mesmo, tá? Como é mecânico? No automático. No automático. Tipo, acordar, fazer as coisas que tem que fazer. Devemos buscar a presença de Deus, não só trabalhar para Ele. Precisamos ter essa intimidade. Buscar o Senhor, gastar um tempo ali. Quando você ouve aquela música, Galego vai ouvir mais porque ele é da Assembleia hoje, ele vai ver aquela música de Drops, que é Ele. Por Ele eu estou gastando a minha vida. Quando você começa a ver esse louvor na comunhão, você vai começar a perceber que tem pessoas que são missionários, que largou a sua vida de sua casa, largou tudo, para ir para países onde há perseguição, não sabe onde é que vai dormir direito. Saiu da zona de conforto. E aí, de fato, eles estão gastando a vida por Jesus. E a gente ainda nem está gastando isso tudo. Deixa eu comentar no final. Vá, pode falar aí. E acho que hoje é o que o Espírito Santo mais procura em nós. É a diferença. Quando Deus ele escolhe os seus filhos, ele escolhe fazer algo diferente. E eu não digo nada. A Bíblia que diz, vós fazeis obras maiores, que é do próprio filho dele. Quem que nós somos? Filho. Se nós somos filhos, nós temos que fazer obra. Nós temos que sair do nosso nossa vida de conforto e dar a cara para bater. É falar do amor dele. Às vezes eu estou no meu trabalho, a gente cansou de fazer isso aqui, né? Aí quando eu faço isso lá, eu lembro daqui. É você parar 1 hora, pode ser quem for, e você falar do amor dele. Você vai ver que o seu dia vai ser melhor. Glória a Deus. Continua. Vamos agora para a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Aleluia. Contexto histórico: cidade próspera e fiel a Roma. Cristãos perseguidos por judeus e romanos. Esse é o contexto da igreja, que tem judeus que era aliado a Roma. Então, se soubesse que você era judeu, começava a dizer, a fazer Roma começar a te perseguir. Ou seja, se você fosse no mercado comprar alguma coisa, só porque você é cristão, você vai pagar um pouco mais caro. Tá entendendo isso? A perseguição era dessa forma. Ao ponto que a igreja era pobre financeiramente, mas era rica das coisas espirituais. Por isso que nós precisamos se espelhar nas 7 igrejas e pegar a parte que é boa e corrigir aquilo que for necessário corrigir na nossa vida. Você não pode ouvir um culto desse e aí já querer perseguir, corrigir o irmão. Não, você ora por ele. A sua missão é orar por ele. Ao ponto que você despertou, você teve o ensinamento, agora você ora por ele para que o Espírito Santo convença ele a sair do pecado. Se as igrejas estivessem fazendo de fato o que nós estamos ensinando hoje, a igreja estava num nível mais avançado. Não é porque a gente é bom, é que a gente está num nível de comunhão, nesse nível de ensino. E todos estão sendo ensinados e estão praticando e estão vendo resultados na sua vida. Se você ouve e pratica, você vai ter resultados alcançados na sua vida. Aleluia. Elogios de Jesus. Hein? Ricos espiritualmente, apesar da pobreza e do sofrimento, permaneceram à sonda diante da perseguição. Então, ou seja, eles permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo sendo perseguidos. E isso é o que vai acontecer conosco. Por causa do chip, que vai ser na mão e na testa. A Bíblia fala que se ele não abreviar os dias, será que nós vamos permanecer fiel até o fim? É necessário abreviar os dias. Né? É necessário. Agora a gente no Brasil tem um certo conforto, né? Mas vai acabar. Não é perseguido, e o pior é o país que mais tem cristão no mundo e não tem avivamento. É a nação que não tem avivamento. Mas já está bem perseguido. Já está perseguido. Não é isso, eu falo na questão assim, que a gente, querendo ou não, está num certo conforto. Lá os pessoal é perseguido, tem a boca costurada, tem tudo, os pessoal mantém a fé ali. A gente, se vai da igreja ver alguma coisa errada, a gente sai. A gente está no céu. Glória a Deus. Eu sei o que Deus fez no Brasil, mas que a gente está no céu, tá? Pelos outros Na países, verdade, Não sabe usar do benefício. o Brasil ajudou Israel, porque Israel não era reconhecida como um país. E o Brasil não tinha petróleo antes de ajudar na concessão, para ajudar na votação, para que Israel virasse um país independente. Quando o Brasil ajudou, no outro dia surgiu petróleo no Brasil. Se você for estudar na história do Brasil, você vai ver. Você falou que o Brasil não está sendo perseguido. O Lula mandou vigiar um soldado que veio de lá. Israel, automaticamente, o presidente, né? É o presidente, né? O Bashar alguém que é antes do presidente. É a linha de frente lá de Israel. Ele
foi falou eu não lembro o que foi que ele falou com o Brasil, mas ele repudiou a situação que o Brasil fez. Então, querendo ou não, eles já não estão mais tão... Foi Lula, pô? Foi Lula que falou uma merda lá do... Mas eu falo assim que não é perseguido comparando ao Estado Islâmico, aos países, a gente não chega nem perto. E a perseguição que a gente sofre aqui é mínima. A gente vai para a igreja o dia que quer, a igreja sempre uma do lado da outra. Conselho e promessa. Não tenha medo do sofrimento. Você precisa... Tem pessoas que Deus ele vai criar um caminho e vai permitir que a pessoa sofra um pouco, porque tem gente que é desatento mesmo. Aí ele tem que dar uma apertadinha, a pessoa voltar para aquilo que Deus quer, para a vida dele, para a família dele. Então Deus ele tem as suas formas de trabalhar. A Bíblia fala que Deus ele corrige aquele que ele ama. Então haverá momentos que haverá perseguição e haverá sofrimento. Nós ainda estamos num momento que estamos em paz, mas nos próximos 10 anos eu não sei o que é que vai acontecer com o Brasil. Haverá um processo de perseguição muito grande no Brasil, tá certo? Fala 10, eu estou lá em 2028, talvez já passando. Não, mas o ano sabático é daqui a 10 anos. E aí completa o processo que a igreja pode voltar. Jesus pode voltar. Entendeu agora? Israel, o relógio do mundo é Israel. Só que Roma, ele mudou o calendário e aí a gente usa o calendário. Nós hoje daqui da região da América usa o calendário romano. Só que o calendário que aponta a volta de Jesus Cristo é o calendário de Israel. Tá entendendo agora? Então, hoje a gente está em 2025. Lá vai estar em 8.000 e pouco. Né? Tem uma numeração lá. Tá entendendo? Entendi. Não, você falou do relógio sabático. É o ano sabático. É o processo que vai apontar a chamada. Porque diz o povo na internet que nasceu o boi vermelho, ao qual eles já estão num preparativo para a construção do terceiro templo, aonde o anticristo vai se assentar no trono. Tá entendendo agora? Então tudo nós temos que parar de ficar só na internet para ver coisas comuns. Precisamos começar a despertar para entender que o relógio que move o céu é o relógio de Israel. A gente precisa começar a entender como é que está o calendário de Israel. O que está acontecendo lá? As profecias que estão se cumprindo. Tem rio que não tinha vida. O Mar Morto já começou a nascer peixes. Já tem vida lá. No deserto já está surgindo água. Tem também a maior potência de água potável que tá nascendo flor já é Mar Vermelho. Não. É o Que é deserto. congelado? Polo Norte e Polo Sul. Antártida. Isso. A Antártida tá tendo Uma coisa, florescendo. disse que E Deus onde vai ser fala, construído na o templo, Apocalipse, que é para ser construído, é lá onde está tendo a guerra, né? Isso, nos Estados Islâmicos. Israel quer tomar para construir o templo. Isso. E aí Gaza não quer que acha que o templo não é dele. Tudo aquilo ali começa por causa como é o nome dele? Foi Abraão, de Ismael Israel. e Isaac. Isaac é Israel e Ismael é aquela povo ali que está na faixa de Gaza ali. Onde tem a sinagoga deles, né, que tem a Meca, chamada Meca. Sinagoga fica para Israel. Meca é onde era o templo, o terceiro templo de Salomão, era ali. Aí você vê que tem o muro da lamentação, que os brasileiros saem daqui e vai para lá, o povo do mundo inteiro vai para lá e tem uma forma de que tem que fazer a oração. A Bíblia fala que todo o seu corpo louva a Deus. E a oração que quando um brasileiro vai para lá e não entende a cultura de lá, vê que o povo de Israel, eles botam um papelzinho dentro do muro e começa a adorar assim, balançando a cabeça, mexendo o corpo todo. E quem não entende a cultura de lá acha que eles estão doidos, mas eles estão fazendo a oração do jeito correto. Da forma dele. Da forma deles. Tá entendendo? Importante que esteja indo pra Deus, né? Todos estão entendendo? Tá fácil o entendimento? Tá demais. Glória a Deus. É fiel até a morte para receber a cura da vida eterna. Então nós como igreja precisamos ser fiel até a morte. Independente se o pastor, se o bispo, o ancião, está todo mundo pecando, continue sendo fiel. Não olhe para o que ele está pecando e siga firme, fazendo a sua parte. Tá certo? Eu vi um testemunho, foi ontem, eu achei interessante, vou contar aqui. Tinha um casal, ali eles estavam passando um processo de tribulação, e o marido ele pecou e pediu perdão, a mulher disse que ia se separar e tal, tudo certinho. E aí
o varão foi lá e falou com o pastor chamou o casal, e ali a mulher disse assim, não, tá perdoado, mas eu vou pecar, vou fazer a mesma coisa que ele fez para ele sentir o sabor do que foi que ele fez comigo. Pronto, presta atenção. Aquela mulher foi para casa, Deus foi lá e falou com o pastor, eu vou matar ela. Aí o pastor falou assim, não precisa fazer isso não. Não, você representa a minha justiça. E ela desobedeceu a minha justiça na terra. Ela vai morrer. Quando chegou em casa, ela dormiu tudo bonitinho. Quando deu de madrugada, ela passou mal, levou para o hospital. Quando deu em 6 da manhã, ela foi lá encaminhada para o hospital. Quando deu 8 da manhã, essa mulher já estava morta. Ligou, o rapaz ligou para o pastor e falou. Ela foi recolhida, morreu. Então a gente tem que ter cuidado com autoridades que foram instituídas por Deus na terra. Independente se ele está fazendo o certo ou errado. Se você está associado àquela igreja, você está debaixo de um governo de autoridade. E ele, como anjo da igreja, você tem que obedecer. Por mais que você não concorde com tudo, você está lá, você obedeça, seja fiel a Deus e honre o que foi colocado sobre a vida daquela pessoa. Para que não se suceda, justamente, para que não se suceda coisa pior. Porque ele é o anjo da igreja. Então cada carta dessa aqui foi direcionada para um anjo da igreja. A gente não está pegando toda a escatologia, aí tem um outro nome que é chamado egegese, que é para você trazer toda a conjuntura de tudo que está escrito aqui. Senão a gente não consegue terminar o culto. São 4 igrejas, tá certo? Aleluia. Oi? Só na segunda. E o relógio não ajuda. A aplicação para hoje. A igreja ainda enfrenta perseguição no mundo. Nossa fé resistiria às perseguições? A gente precisa entender isso. A sua fé hoje vai resistir às perseguições? Você está pronto para morrer por Cristo? Essa é a pergunta e a incógnita que você vai levar para casa. Você está pronto para morrer por Cristo? Você desceu as águas do santo batismo? Você de fato nasceu de novo? Você está pronto para ser perseguido, para ser morto, ser decapitado? Essa é a pergunta. Você não pode sair daqui confortável, achando um culto bonito. Você vai sair daqui com preocupação em colocar a sua vida em dias. Aqui não vai passar a mão na sua cabeça que vai ensinar o que está escrito. Nós somos falhos, você está em casa, é casado. Tem dificuldades, chame a esposa e vá orar para quebrar todo o jugo de Satanás sobre a sua vida. O marido falhou, a mulher ela tem autoridade de cobertura sobre ele. A mulher falha, o marido tem autoridade sobre a sua cabeça. Você tem que entender os níveis de autoridades que foi colocado dentro da sua casa. Se você anda em briga, alguém está ganhando com isso. É Satanás. Você precisa chegar em comum acordo e entender. Nós não estamos aqui para um ficar brigando com o outro e achando que a falha do outro. Nós estamos aqui para um ajudar o outro a entrar no céu. Esse que é o objetivo de um casamento. É um ajudar o outro. Se ficar olhando a falha, você vai estar com a ótica de Satanás. Mas se você tiver com a ótica de Cristo, você, antes de começar a conversa, você convida o Espírito Santo para a sua vida, para que aquela conversa seja direcionada pelo céu. Satanás ser confundido, envergonhado e o nome de Deus ser glorificado. É isso que nós precisamos caminhar, debaixo da sabedoria divina. Aleluia. Vamos para outra igreja, a igreja de Pérgamo. Aleluia. Terceira igreja. Você me ajude. Aleluia. A igreja que tolerava a falsa doutrina. Hoje tem falsas doutrinas. Você dobra a esquina, tem igreja. Amanhã você dobra a outra esquina, tem outra igreja. A pergunta é, foi Deus que abriu? É isso que você tem que se perguntar. Foi Deus que abriu? Para você saber se foi Deus que abriu, você vai ter que ver se ela vai sobreviver nos próximos meses, nos próximos anos. Se ela sobrevive a uma pandemia. E vários profetas estão profetizando que vem uma nova pandemia depois do carnaval. Você está pronto? Você está firme em Jesus? Porque todos aqueles que eram religiosos, Deus levou na pandemia passada. A pregação da palavra de hoje é para você consertar sua rota e deixar de ser religioso. E você se tornar igreja de verdade na terra. Porque ele precisa da sua atitude, ele precisa da sua ação, ele precisa daquilo que você está carregando de autoridade aqui na terra. Para alguém estar com dificuldade, com enfermidade, você orar e aquele mal ir embora.
É você que carrega o reino de Deus aqui na terra. Não é só o pastor que está lá, não. Você é a igreja em movimento na terra. Se você tem a certeza que você carrega o Espírito Santo, você anda em movimento. O que é que a Bíblia fala em Gênesis? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava em movimento. Você carrega o Espírito Santo, você está em movimento. Hoje você está aqui, amanhã você está em outro lugar. Mas você não está a passeio, você está ali para andar sob a autoridade do céu. É isso que você tem que carregar dentro de você. Eu sou a embaixada de Cristo aqui na terra. O bairro que você entra, você é a autoridade de Deus. A cidade que você entra, você é a autoridade de Deus naquele lugar. Você não está sendo maior do que o pastor que está lá. Você está tendo consciência do que você de fato é. A sua identidade em Cristo Jesus. Se você não tem identidade revelada, você não sabe quem você é. Qualquer vento de doutrina te leva. Mas Cristo hoje vai firmar seus pés. Em nome de Jesus. Aleluia. Cidade conhecida como o trono de Satanás. Isso é o contexto histórico. Forte espírito ao imperador e tempos pagãos. Naquela época tinha cultura de adorar o rei daquela cidade. Hoje tem pastores que querem ser adorados. Bom dia com Jesus. Minhas ovelhas queridas. Isso é adoração. A Bahia toda ama esse rapaz. Não tenho nada contra ele. Eu só não acredito no evangelho que ele prega. Não é o evangelho que converte. Não é o evangelho que faz você voltar para casa pensativo. Eu estou indo bem? Não, o evangelho que é pregado é o evangelho do amor, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te mudar e nada cumpre. Confronta, né, o evangelho de Deus. Justo. Vamos lá? Elogios de Jesus à igreja de Pérgamo. Permaneceram fiéis apesar da perseguição. Então, Pérgamo, apesar da perseguição, eles permaneceram fiel. Então, essas coisas que a gente tem que carregar dentro de nós. Permaneça fiel. Por mais que a perseguição venha, permaneça fiel. Só que Jesus ele criticou, né? Que eles toleravam doutrinas corruptas, ensinamento de Balaão e dos nicolaítas. O que é que Balaão queria? Balaão queria prostituição, queria que se vendesse e amaldiçoasse o povo de Israel. Só que aí vem a jumenta de Balaão, a jumenta ali vem e impede que passe naquele corredor que o anjo desceu com a espada. Então até a jumenta pregou. Ao ponto que a jumenta ela impede de passar e aí depois Deus abre a boca da jumenta para falar com o homem, né? E aí todas as vezes que você que nasceu para ser abençoado por Deus, você já sabe que é abençoado porque você é abençoado desde Abraão. Glória a Deus. Porque ele foi fiel a uma promessa que abençoa todas as gerações que acreditam em Cristo Jesus. Então você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, de palavras que venham falar de bênçãos. Você já tem que ter a consciência que você é abençoado. Amém. E você que precisa corrigir a sua rota, ter mais intimidade com Deus para que Ele venha te direcionar, te instruir para que você venha vencer na vida. Está entendendo? Conselhos e promessa, arrepender-se ou enfrentar o julgamento. Então, se você não se arrepender, você vai ter uma consequência. Quem vencer receberá o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome, ou seja, seu nome vai ser trocado. Você não vai entrar lá como Fagner, não vai entrar lá como Gilmário, você vai entrar lá com um novo nome, vai receber uma nova coroa, vai receber vestes novas e não vai sofrer mais, não vai ter dor. Agora é o que é a verdade. Não é uma pregação motivacional, não é coach, é a verdade. Quando nós formos arrebatados e estiver na Nova Jerusalém, não vai ter mais sofrimento. Glória a Deus. Mas a gente precisa ser fiel, guardar a palavra de Deus, a sua doutrina. Amém. Eu falo a doutrina de Jesus. Não é a doutrina que a igreja fala, não corte o cabelo, não faça isso, aquilo, outro. Não é nada desses negócios aí. É a doutrina de Cristo. É você entender o que Cristo fez, o que Cristo passou para cada um de nós, os seus mandamentos, e você começar a obedecer os mandamentos de aplicação para hoje. O perigo do relativismo e da tolerância ao pecado na igreja. Devemos confrontar falsas doutrinas e viver a verdade. A fidelidade a Cristo deve ser inegociável, ou seja, você não pode negociar a fidelidade a Jesus. Você tem que andar na verdade. Você pode até ser induzido
há uma mentirinha, mas você tem que fugir dessa mentirinha. Porque a Bíblia fala que existe o pai da mentira. Existe um pai para o mentiroso. Não é só uma mentirazinha, você tem um pai. É melhor você sofrer a consequência do seu erro e assumir, corrigir a sua rota, do que você permanecer com a mentirinha. É por isso que as orações tem hora que não sobem. É por isso que não sente Deus. Só que a sua alma tem a capacidade de entender como é que manifesta o dom de Deus, como é que faz a balançadinha de cabeça. Tudo isso a sua alma grava. Mas a pergunta é, o que você fala, o Espírito Santo passa para confirmar o que você fala? Aquilo que você ora, aquilo que você profetiza, o Espírito Santo passa? Quem foi que falou? Foi Fagner. Vai lá e cumpre. Tá entendendo agora? Amém. Você tem que andar na verdade para aquilo que sai da sua boca acontecer, se cumprir. Não para que você venha se vangloriar, é porque você está chegando em um nível de intimidade, de autoridade, que você não negocia uma mentirinha. Você assume o que tem que assumir. Falhei, errei aqui, me perdoe em nome do Senhor Jesus e corrige a sua rota e sai daquele pecado. Agora a última igreja, glória a Deus. A igreja de Tiatira é a igreja que tolerava o pecado. Ainda tem igreja que tolera o pecado. Foi por isso que eu saí de uma igreja. Eu vi os jovens tudo pecando. Marcava para ir para a igreja para namorar. Eu falei, é o Satanás de rabo mesmo. Tudo jovem. Falei, vou pular fora. Pulei fora da igreja batista. Tinha esses pecados lá. Só não sei se mudou, né? Mas eu precisei sair, porque tem uma passagem na Bíblia que fala, se você estiver no meio dessa igreja, você vai para o inferno. Junto com ela. É a doutrina do pecado. Se não tem correção, não faz você trazer a consciência. Não é você ser apontado pelo seu pecado. É o Espírito Santo te confrontar dentro de você. Você ser lembrado do que você fez de errado e você corrige. Todos nós, tá? Ninguém está isento disso, não. Não, mas eles estão seguindo a vida dele, eu estou seguindo a minha. O importante é eu. Mas se você estiver num lugar que está andando errado, você vai para o inferno. Quem disse foi a Bíblia. Se ele falar aí, mas o fato é, alguns erram lá, entendeu? Não é todos, mas o meu fato é Deus. Mas se a liderança ela estiver errando, você vai junto. Porque quem entra primeiro, Tipo assim, em nossas quem entra primeiro é a igreja. Mas no caso, Que somos o nós. cego ele vai pagar pelo pecado do que está lá na frente. O Rapaz. pecado é individual, né? A gente não pode Tem um carregar pecado fardo. individual, mas se você está debaixo de um governo, Debaixo do governo. está debaixo de um governo. É como se fosse. Se você está debaixo de um governo, você está se associando àquela mentira. Mas se a gente parar pra pensar, Olha, é o cão direto. Ela ainda lida pastoreando. E a gente não sabia. Olha. Quando a gente descobriu, foi o escândalo da igreja Jesus fez fechou. assim, olha. A Bíblia fala o quê? Que nós temos que ser marido de uma só mulher. Você tem um pastor que já casou 2 vezes, já tem que pular fora. A Bíblia é clara. Fechou a igreja e Que se você descasa e casa de novo, você está debaixo de pecado. eu não sei se ela ouvi Que é adultério dentro da Bíblia. A Bíblia está falando que é adultério. Não tem negócio de que vai passar a mão. A igreja pode até te perdoar, mas a igreja verdadeira, que é Cristo, ela pode te julgar. Ela pode ela pode olhar todas as suas obras e permitir você entrar. É diferente. Ele que pode dizer assim, você entra ou não entra. Mas é melhor nós corrigir a nossa rota antes que ele venha. É isso que nós estamos ensinando, né? É a vida do pastor, da pastora. Eu não tenho nada contra lideranças de igreja, tá? Eu estou ensinando que o pastor tem que andar de acordo com a palavra. Você está falando o que eu falei esse tempo. Você entendeu? no caminho certo, porque se ele vai... Porque assim, na nossa igreja, se o cooperador lá ele pecar, ele é afastado. Não tem negócio que vai passar a mão na cabeça, não. Ele é retirado, ele perde o ministério, vão orar e levantar outra pessoa para o lugar dele. E ele fica servindo a Deus e tocando o barco. Se ele se arrepender dos pecados, aí a igreja, a liderança vai vir a direção de lá do Brás e vai restituir o cargo dele e ele vai assumir outra igreja. Mas não a mesma. Entendeu agora? É assim que A funciona. maioria não fica porque. Porque assim, você não pode comete o pecado e fica na frente da igreja. Que autoridade você tem no mundo espiritual? Nenhuma. Mas é por isso também que a gente tem que ter fundamento bíblico. A gente não pode se apegar
a pastor, o governante que tá lá em cima. Isso. E assim, ó, isso aí é o que os pessoal do Braz sabe e o que ele contou, e que os outros sabem quanto estão fazendo aí escondidos. Justo. Sabe? Entendeu? E aí tá subindo no púlpito, no altar pra pregar e tá saindo palavras vazias. Você lá sabe. Vamos lá na Então preguiça. é por isso que você tem que buscar entendimento. Vamos lá no início. Tem coisas, eu não concordo com tudo. Né? Que é assim, você é uma pessoa, você tem uma alma, você tem uma família. Então tem coisas que você tem que ter um certo cuidado, né, com aquela pessoa. Porque se fosse só o Fagner, não é só o Fagner. Tem o Fagner, tem a esposa dele, tem o Shylon e já vem a nova criancinha. Eu não posso olhar só para o Fagner e achar que é ele que é a falha e acabou. Todo mundo agora está condenado. Não é assim que funciona. A gente precisa ter o espírito do amor, saber discernir. Nem todo mundo vai seguir da forma correta, tá certo? Então a gente precisa ser ensinado e entender. Ó, fulano pecou, fulano falhou. Ore a Deus por ele. Ore a Deus por ela. Para que Deus venha afirmar o seu espaço, para corrigir aquela rota e o nome de Deus ser glorificado naquela vida. E é o jeito certo. Esse é o jeito certo. Entendeu? Porque assim, depois a gente acaba pecando também. Né? Justo. Conheço um irmão que ele ficou 20 anos na igreja, Exatamente. 20 anos ensinando as pessoas a tocar, depois aconteceu uma coisa com ele, esse camarada desceu quebrando, meu amigo. E não teve jeito. A gente ficou do lado dele, ensinou, ajudou o cara a ficar firme com Deus, mas ele não queria, ele queria atolar o pé na lama. Você vai fazer o que com uma pessoa dessa? Não tem o que fazer. Entendeu? Você ora e espera a Deus que ele um dia se firme, mas a gente ficou do lado dele, a gente ajudou. Deus me deu a revelação que ele queria se matar. Eu levei ele em outra igreja que não era nossa, só para ele saber que Deus fala em outro lugar, para ele se ver a Deus em outra igreja, mas mesmo assim o camarada desceu quebrando. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho capacidade de te salvar. Eu tenho a capacidade de te ensinar para que você chegue, eu posso te levar até a porta do céu. Mas para entrar é o que você faz escondido. Entendeu agora? É o que você faz quando ninguém está vendo. É isso que vai te fazer entrar. É o que você acha que ninguém tá vendo. Justo. Mas os olhos dele são 7 olhos como chama de fogo, né? Não que nem dó. Vamos lá que a gente não conseguiu terminar a tiro. Contexto histórico. Cidade comercial conhecida por sua indústria têxtil, igreja influenciada por seitas heréticas. O elogio, a igreja do amor, da fé, do serviço e perseverança. A crítica que Jesus fez. Toleravam Jezabel, a mulher que ensinava práticas imorais e idolatria. Jezabel foi a mesma que se levantou contra Elias. Esse espírito ele continua se levantando contra a igreja. Para te afrontar, para te intimidar, para não deixar você orar, para dizer que a sua oração não sobe. Esse é o mesmo espírito. Só que isso é um principado do inferno, que é Jezabel. Ele ataca os líderes, ataca cada um de nós que temos um chamado, tem uma chamada profética, ele ataca esse espírito de Jezabel. Sedução, idolatria, porque Jezabel é a que cultuava vários deuses. Que aí você vai ver que Elias fala dos 400 profetas de Baal. São principados naquela época. Imagine aí. Está entendendo isso? Amém. Qual o conselho e a promessa? Arrependimento antes do juízo. Todos nós precisamos se arrepender. Então, se alguém falha, peca, ela só precisa se arrepender. Esse que é o caminho. O verdadeiro evangelho é que você se arrependa. Corrigir a sua rota. É só isso que Deus quer. Você vai falhar, vai cometer pecados, mas se você se arrepende, Deus faz a obra. Agora preste atenção. Pra gente, dentro do contexto, Saul, ele queria o glamour. Davi, ele buscou a presença. A diferença está aí. Davi, ele pecou. Mas Davi, ele fez uma oração e disse: não aparta de mim o teu espírito. Se for de tirar tudo, pode tirar. Até o trono, se você quiser tirar, tira. Mas o teu espírito não afasta de mim. Ele se arrependeu. Ele sofreu. A espada para sair da casa Justo. dele. Já Saul não. Saul não teve arrependimento. Ele rasgou as vestes de Samuel. O reinado dele ia ser confirmado. Ele passou na frente para sacrificar antes do profeta. Ele não era adorador. Não poderia fazer isso. Se ele fosse adorador,
Até Deus passava a mão na cabeça dele. Assim como passou na cabeça de Davi. Porque Davi entrou dentro do templo e comeu os pães asmos. E Deus não matou ele, porque ele era adorador. A diferença está aí. Se você é adorador, Deus ele vai criar um caminho para te ajudar, para chamar a sua atenção, para que você corrija a sua rota. Ele não pode pegar você aqui e fazer você corrigir a rota. Ele vai te chamar, vai te mostrar o caminho. E você que decide se você vai ou se você não vai. A decisão é sua. Ah, mas tem um livre-arbítrio. Para quem não é crente. Quem é crente não tem essa história de livre-arbítrio. Você obedece. Você é fiel. Quem não é crente, não é assim não, tem que ter livre... Boa sorte. Quando Deus abrir seu entendimento, você se corrige dessas áreas, o nome de Deus é glorificado na sua vida. Mas você que está começando a servir a Deus, você precisa entender a sua identidade em Cristo Jesus. Porque senão você vai lá, comete um pecado, você vai lá simplesmente e fez de novo. Você não se arrependeu, você não decidiu mudar, você não fez uma oração de arrependimento. A Bíblia fala que Davi foi para um quarto, tirou a roupa de rei para não ter orgulho, colocou veste de pano de saco, colocou a sua cara no pó e jogava cinzas sobre a sua cabeça. Ficou 7 dias e Deus não perdoou o pecado dele e levou a criança. Depois ele levantou, trocou as vestes, teve o tempo certo e se deitou de novo com a sua companheira. Deus ali perdoou o seu pecado. Ele se arrependeu. Todo o processo que Deus quer que nós venhamos se arrepender. Só que se tiver um pouquinho do seu eu, do seu ego, você não se arrepende. E aí a Bíblia chama de apóstata da fé. É aquele que ceiava, andava na igreja, orava, profetizava, fazia tudo isso e agora está onde? Na casa de Umbanda. Como é o nome que se chama? Apóstata da fé. Apóstata? Apóstata é aquele que deixou de ser cristão e voltou atrás, deixa de acreditar em Cristo, deixa de acreditar em Deus. Isso são chamados de apóstata. Tá entendendo? Assim, a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá pessoas que vai querer doutrinas para o seu bel prazer, o seu bel entendimento. As igrejas lesbiterianas que vai modificar o contexto que a Bíblia fala que é homem e mulher e não se pode deitar homem com homem e mulher com mulher. Isso é o que está na Bíblia. Só que eles vão modificar a Bíblia para o seu bel entendimento, não que está liberado. De acordo com a sua vontade. Sua vontade. A média é essa aí, 10 anos aí, porque tem um plano que já está lá no Itaú. Tem alguns sites aí que já tem todo orquestrado. Eles vão dar um jeito de abater a humanidade. Muita gente vai morrer. Porque é colocado flu na água. Hoje a água não é água comum, a água tem flu. Para que você venha ter doenças, desenvolver doenças, para que venha trazer... Vai, pega, não se estresse não, deixa o culto rolar. Pega aí, que um dia você vai ter uma dessa. Glória a Deus. E aí, a gente tem que começar a entender. Há toda uma orquestra do mundo, das 13 famílias, para destruir a humanidade. Então, pasta de dente tem flu, que é para bloquear a sua glândula pineal. É onde você tem uma sensibilidade com Deus. É para você não ter sensibilidade com Deus. Tem flu na água, flu nos creme dental e tanta coisa que eles estão fazendo. Então, a nova guerra que vai vir não vai ser guerra de bombas aí, vai ser guerra biológica para destruir as pessoas. Ao ponto de um ter contato com o outro. O primeiro teste foi com essa pandemia que teve aí. A próxima vai morrer mais gente. Então, aqueles que estiverem firmado na verdade, Deus guarda. Aqueles que for religioso, julgador, pode saber, vai descer a sepultura. Ah, mas é crente. Deus vai tirar. Porque Deus precisa que essas coisas aconteçam para avivar a terra. Antes, para que haja o arrebatamento da igreja. O inferno, a Bíblia fala bem claro, o inferno não vai prevalecer
contra a igreja. Tem pregadores que ele prega, mas ele não acredita naquilo que ele está pregando, ele não acredita na volta de Cristo. E é por isso que esses pregadores vão ficar. Quando Cristo vier em ascensão na nuvem, a igreja vai ser arrebatada por causa do Espírito Santo, vai ser levada, haverá um apagão na Bíblia, todo mundo que tiver a Bíblia vai ficar branca. Aqueles que tinham a informação do que estava escrito vai ter que seguir os 10 mandamentos, que no total são 613 mandamentos. Se a pessoa não consegue andar pela graça, vai conseguir se safar pela lei? Que Cristo mesmo falou que a lei foi inútil para salvar o homem. A lei aponta o seu pecado, o nosso pecado. A lei só serve para isso, dizer que nós estamos falhando. Mas a graça vem para apontar o caminho da salvação. Amém. A graça é para isso. A graça é uma pessoa. É por isso que as igrejas adventistas ela não entendem, ela vai, não, vamos guardar o sábado. O sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus Cristo. Então, se o sábado é Jesus Cristo, o que é que ele está dizendo para nós? É eu trabalhando na sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É ele trabalhando na sua vida todos os dias. Não é simplesmente no sábado para você repousar, você ficar em casa e simplesmente quando chegar o horário de 6 horas da tarde você começar a se caminhar para ir para a igreja. Não é isso. O sábado é uma pessoa. Por isso que Jesus, quando ele estava aqui, ele curou no sábado e os fariseus, doutores da lei, não gostou. Foi por isso que ele foi perseguido e morto. Aleluia. Me tira uma dúvida. A Bíblia deles é diferente da nossa? A Bíblia de quem? Do Adventista? Não. Porque eles não Na conseguem verdade, tem uma doutrina de uma mulher que ela que fundou a igreja adventista. Por quê? Ela vai ter alguns contextos dentro da... Não, acho que tem alguma mudança, eu não sei, que seu pai é da adventista. Você já leu a Bíblia dele? Hã? Já leu a a mesma Bíblia? coisa, a mesma coisa, porque querendo ou não, nos 10 mandamentos também no Novo Testamento também fala, né? Aí eles têm a interpretação deles, né? Mas se eu não me engano, eu acho que é diferente essa parte, por causa que uma vez Dudu também... A adventista não, para a mesma Bíblia. Não, a mesma Bíblia. Não, mas exemplo, nessa parte, eu acho que do sábado, eu É acho que porque é diferente. a doutrina que Que uma eles vez eu pegaram foi perguntei a do um cara sábado. que seguia, porque eu também não calhei, eu não posso julgar nem jamais. E, eu exemplo assim, ele me explicou outro jeito que eu não me lembro. Ó, Porque se é for porque pegar ele os 10 fala assim, mandamentos Não, os 10 no mandamentos também eles tá falam. o sábado. É isso que eles falam dos 10 mandamentos, que manda guardar o sábado, que não pode comer camarão, não pode comer nem carne de porco, nem urubu. Não, já a questão já na questão da Não, ele fala comida. assim que urubu, eu vou o que ela me falou, urubu você come? Não. Então você não pode comer urubu, você não pode comer camarão lá na profundeza aqui. Ela me explicou errado, porque na questão da comida, porque assim, a adventista ela preza também muito pela questão da nutrição. Em referente à comida, o porco realmente eles falam que estão na Bíblia. Amaldiçoado. Exatamente, é. Mas já os outros, tipo café, os pessoal da adventista não tomam café, mas mais uma questão de saúde. Sim. É uma questão de interpretação, esse eu não... Na verdade, foi só uma... Não, mas eles têm uma doutrina, além da Bíblia, eles têm a doutrina de... Eu esqueci o nome dela agora. Tipo, eles falam, ó, a carne... tipo, eles falam assim, o sururu ele não é bom para a saúde. Eu não comeria. Mas se você quiser comer, você come. Mas aí você... É questão de interpretação. Mas quando você olha para Pedro estava orando e tem um homem que ele fazia todos os preceitos e Deus falava com ele. Que eu esqueci o nome dele agora, que ele tá... Que aí agora esse servo, ele manda duas pessoas vir chamar Pedro, instruído pelo próprio Deus. E Pedro, ele tá com toda a mesa pronta, ele sobe... Mãe, bota um pouquinho de água aqui, por favor. Ele sobe para orar. Nessa que ele sobe para orar, a Bíblia fala que desce um lenço. Deus traz um lenço e mostra tudo aquilo que era inapropriado. A Pedro. A Pedro. E aí, Pedro, o dia de Deus fala para ele assim, Pedro, come. Ele falou, não, longe de mim, Senhor. Aí Deus fala com ele de novo, Pedro, come. Aí ele, não, longe de mim. Aí Deus fala com ele de novo, Pedro, aquilo que eu abençoei, não tem mais maldição. A diferença é essa. Mas em questão de termo de alimentação, a pessoa
ela faz aquilo baseado no entendimento dela. Se ela quer comer carne de porco, é um particular dela, entendeu? É isso, a Bíblia mesmo fala, né? Que se você sentar em uma mesa e aí sua consciência, você não quiser comer, você não come. Justo. Tipo, eles não, na questão da alimentação, eles não falam com base bíblica, e sim por questão de saúde. Tipo, um exemplo, você não se sente bem tomando refrigerante, você não quer tomar refrigerante. Entendeu? Basicamente isso. É consciência. Entendeu? E, Bacana, se você orar pelaquela comida que tem em sua mesa, é como Deus abençoado, porque não que a gente não exata o mesmo poder, mas que praticamente sim, né? E foi algo que veio, sei lá, por alguma Consagrado. Algo consagrado. você vai comer. Mas você não sabe. Aí você orou, você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Então aquilo que alguém preparou por alguma intenção de te machucar, e você sentiu da alegria de se alimentar, você orou, quebrou todo o pacto do diabo. Apresentar a Deus. Porque você apresentou. Se você só comer na gaiatice, aí agora você vai ter um preço. Vai pagar um preço, entendeu? Tipo, se você sabe, se você não sabe, você é inocente. Agora a questão da adventista é a questão da idolatria de Ellen White. Isso. Não sei se vocês conhecem, ela é uma escritora de livros e ela pesquisa aponta que ela teve um surto e aí escreveu tudo aquilo que ela relata no livro. Não sei se você já procurou saber sobre o livro dela. Que é de onde vem a doutrina. Agora eu vou atrás. Agora eu vou atrás. Aí os pessoal vai lá, idolatra essa mulher, entendeu? E não é normal, né? Não é legal. Porque se idolatrar é pecado. Ela teve um surto psicológico. e aí- Tem isso mesmo. Mas ali não foi nenhum. A não foi nada Bíblia- sobrenatural, não. É que nem a Bíblia dos Mormons. Eu ganhei uma Bíblia dos Exatamente, Mormons, só que ele tem livros que não tá na Bíblia. Que é para trazer a doutrina deles, entendeu? Aí eu peguei e joguei fora. Deixa eu te perguntar também outra coisa. É idolatria, ele falou idolatria, para deixar claro, assim, porque deixa aquela dúvida que meu pai falava assim, você não pode gostar de um famoso porque é idolatria, se você gosta dele, é idolatria. Eu ficava assim, tipo, quer dizer, então se eu tenho sua foto é idolatria? Eu falava com ele, né? Ele, não, é diferente, você dizer que ama uma pessoa que você não conhece, isso é idolatria. Gostar é diferente. Gostar é diferente. Tipo, adorar, tem gente que tem a mania de falar, eu adoro tal coisa, isso é errado, adorar só a Deus, porque é uma idolatria. Agora, tipo assim, você sente um afeto por uma É pessoa. outra coisa, né? Um exemplo, eu gosto de assistir jogo de futebol. Aí tem um jogador que eu gosto. Eu gosto, não idolatro. Sim. É diferente gostar. Justo. Afeto e idolatria, não, Ronaldo. Não pode estiver errado. E é para pouco saber diferenciar. Já tá certo, tem que saber diferenciar as coisas. Saber diferenciar, porque, tipo assim, eu era fã de Neymar, eu tinha caderno de Neymar, cada coisa de Neymar. Aí é idolatria. Aí já é idolatria. Que aí agora você tá tendo várias coisas de um famoso só. Até então, Entendeu? como diz a palavra. Assim, você gostar de Neymar, por exemplo. Começou a cair. Que eu não Então a sua sabia. visão começou a entender. Aquilo que você adorava, hoje você já tem só admiração por aquilo. Eu já não Pronto. gosto dele. Vamos lá. Todo mundo aqui, a gente tá falando de futebol, né? Vamos lá. Acabou o amor. Foi. Então, por exemplo, você gosta de um time, pá. Eu gosto do Bahia. Mas Neymar volta pro Brasil, você agora gosta de Neymar, independente de clubismo, você gosta de ver ele jogar pelo Santos. E eu sou santinho. Você entendeu agora? Não é questão de você idolatrar, é um respeito pela atividade Pelo profissional. em futebol, o futebol que ele traz. E se ele melhorar para nós que somos brasileiros, para a Copa do Mundo, é algo importante. Entendeu? Não é um negócio de uma idolatria, é um respeito pelo ser humano que ele é, pelo que ele representa para o futebol, é diferente. Isso, é Usar diferente. Ronaldo como Ronaldo por certo celular aqui, e aí você só confia a Ronaldo por certo, porque você gosta do serviço dele, não é idolatrar. Isso, é diferente. Você vai Entendeu? pelo profissionalismo que ele tem. Exatamente. Não, pô, ele trabalha bem, tem um conhecimento. A mesma coisa joga futebol, pô, o cara joga muito bem, eu gosto do futebol dele. Eu Pronto. não sabia não que você mas Santos é leve. Você não pode ultrapassar nem querer adorar. No caso, Todos conseguiram entender? Não terminou não. Eu tenho um amigo que é fã de Gustavo Lima. Mas aí já é problema, né? Ele tem que orar por ele. Ele não tá bem. Eu falo a você, meu pai, ele não é cristão, quer dizer, ele diz que é cristão porque ele é católico. Hoje em dia não mais praticante, hoje em dia eu vejo ele com uma conta de... Do texto. Não, como é daquele negocinho. É conta, né? Aquele que meu pai tem agora. Não, ali é os pessoal da Macumba diz que é guia, rapaz. Ah, ele agora é do processo lá?
Ora a Deus por ele, para que Deus venha fazer uma obra na vida dele, né? E ele enxergar a luz verdadeira, né? Mas começa de você. A forma que você mudar, se for transformada pela palavra, a forma que você ora, Deus vai começar a trabalhar em você, dentro da sua casa, e aí vai começar a ter, eles vão começar a observar. E aí vai querer conhecer esse Cristo que você conheceu. Uma coisa é o que é apresentado aí fora, outra coisa é o que você compreende de Cristo. E aí você começa a ter uma intimidade com Jesus ao ponto que aquilo começa a impactar a sua família. Tá entendendo? Por exemplo, Rose, ela veio aqui a primeira vez e o esposo dela não ia na igreja que ela frequenta, de jeito nenhum. Ele não acreditava na moça que prega lá. Só que ela saiu daqui com uma oração que teve, ao ponto que alcançou o esposo dela na pregação da palavra e na oração que foi feita. No outro culto, ele decidiu vir. Tá entendendo agora? Aquilo que ela recebeu de verdade da palavra impactou o esposo dela, ao ponto que agora, o que você tem recebido de palavras impactou seu esposo, ao ponto de ele querer vir participar. A diferença é essa. Você é impactado pela palavra e as pessoas vão começar a notar diferença em você. É isso que tem que acontecer. Mas tá entendendo? Tem uma questão que meu pai, ele é aquela pessoa que ele condena. Ele me abominou quando eu fui para a igreja, quando ele disse que eu fui para a igreja do protestante. Já todo mundo aí quando diz, já diz. Por causa que quando a pessoa não tem um conhecimento, né, velho? As pessoas antigas, eles não é daquele de passar a mão na cabeça. Eles têm a lei dele, meu pai fala isso, né? Tem a própria lei. Se você não lutar para ser, você não vai ser. Ele fala logo. É verdade, né? Aquelas pessoas que não vai passar a mão na cabeça, né? Vamos lá, vai te encerrar. Aplicação para hoje da igreja de Tiatira. O perigo de permitir o pecado dentro da igreja. O pecado não é só na igreja, é dentro de você mesmo, tá? Dentro de nós. Santidade e fidelidade são essenciais. A gente precisa ter santidade e fidelidade à palavra de Deus. A igreja não pode negociar princípios para agradar ao mundo. Você não pode ficar negociando. Não, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui não tem nada não. Isso é a doutrina do diabo. Se não está de acordo com a palavra, se a palavra está dizendo que é errado e você vai lá e pratica, você está de acordo com o diabo. Você está entendendo isso? Amém. O nervosismo é uma arma que o diabo usa na vida das pessoas. Uma pessoa nervosa demais é o diabo, você recebendo ataques espirituais para você ficar nervoso. Andar nervoso e passar o dia todo nervoso. Isso é coisa do inimigo. Então nós precisamos discernir que nós estamos sendo atacados. Se você como igreja não consegue discernir que está sendo influenciado por seta diabólica, você ainda está dormindo. Você é um crente morno. Você precisa despertar. Por isso que a palavra fala, desperta, ó tu que dormes. A Bíblia diz assim, se você for frio e gelado, Deus ainda gosta. Mas se for morno, você está acostumado. Ele vai vomitar. Traduzindo, se você for morno, você está na boca de Deus, ele vai vomitar aquela pessoa. Porque você é morno, você acha tudo normal. Você não confronta nada baseado na palavra. Então nós precisamos confrontar tudo dentro da palavra. É você clamar ao Espírito Santo para o Espírito Santo te ensinar. Ao ponto que você começa a meditar, você vai sendo ensinado por ele, a chegar a um ponto que a sua vida é transformada. E ele vai desconstruindo dentro de você, ou seja, existem altares dentro de cada um de nós que precisam ser derrubados. E esses altares sendo derrubados, só é derrubado através da palavra. É a palavra te confrontando e derrubando os altares que estão dentro de você. Idolatria, feitiçaria, inveja, prostituição, bebedice, mentira, tudo isso são altares que precisam ser derrubados. É meditando na palavra, não tem outro caminho. É meditando e orando e jejuando. E orando em outras línguas. Para você ser edificado no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão, revisão das 4 igrejas. Éfeso, corretos na doutrina, mas sem amor. Você tem que ser correto, mas com amor. Um amor no coração. Se algo chega para você, tem um irmão que ele está passando uma dificuldade e ele encontra em você a autoridade, confiança e ele confessa o pecado, você ali
tem que agir em amor. É você agir com o Espírito Santo. Você nunca vai julgar aquela causa baseado no seu sentimento, nas suas ações. Se você sabe que algo está acontecendo, você tem que... Deus, passa na frente. Toca nos meus lábios. Toca nos meus sentimentos. Para que quando você for julgar aquela causa, você julgar acertado. E quando aquela pessoa se convencer do seu pecado e se converter, você agora dobra o joelho e pede ao Espírito Santo para entrar naquela pessoa. Essa é a nossa missão como igreja. Andar em santidade, andar dentro da doutrina, para que as pessoas enxerguem em você a autoridade que outro não tem. Para que ela venha confessar o seu pecado, se arrepender do mesmo e o nome de Deus ser glorificado. E os casais confessam o seu pecado para a sua esposa. E a oração dela vai te dignificar no mundo espiritual. E vice-versa. Quem não é casado, aí você procura um irmão, uma irmã, e Deus vai usar, te guia para te ajudar, para te ensinar, para que a sua vida venha andar para frente. Está entendendo isso? A Esmirna, perseguidos, mas fiel. Nós temos que ser perseguidos e permanecer firme e fiel ao Senhor. A igreja de Pérgamo, fiéis, mas toleravam falsas doutrinas. Você tem que continuar sendo fiel e condenar as doutrinas estranhas. Não aceitar tudo. Aleluia. Nem toda pregação é guiada por Deus. Nem todo pão que vem de lá tem pão que vem dormido. E tem pão que é Deus falando com você. Está entendendo isso? É por isso que nós precisamos discernir os espíritos. É discernir a pregação da palavra. Não é você julgar o pregador, é julgar a pregação da palavra. O pregador, ele pode ter sido setado naquele dia pela sua família, teve um problema em casa, o diabo entrou, jogou uma seta, ele vai para o culto e naquele dia ele está atribulado. A nossa missão como igreja é sempre orar pelo seu líder, para que ele não seja setado, nem ele e nem a sua casa. Essa é a nossa missão como igreja, orar pelos nossos líderes, para que Deus continue derramando sabedoria do céu sobre a vida dele, para instruir as nossas vidas, para que nós venhamos corrigir a nossa rota. Não é corrigir a rota do irmão. Estou te ensinando para que você corrija a sua rota. A sua rota. Deixa o irmão lá. O que você tem que fazer é orar por ele. Nós não estamos aqui para ficar julgando o outro, ser o juiz da vida do outro. Nós estamos aqui para ser igreja. Igreja se coloca na brecha pelo outro, para que Deus, Cristo, seja revelado nele e nela. Amém. Essa é a nossa missão. Paulo falava direto: eu oro para que Cristo nasça em você. Eu oro para que você receba a revelação e a sabedoria e o conhecimento de Cristo. É isso que Paulo fazia. Nós, como igrejas, precisamos fazer a mesma coisa. A sua rota é a Bíblia. Não tem outro, não é livro de autoajuda, é a Bíblia, é meditar de dia, é meditar de noite, é não ter preguiça de meditar na palavra. Se você tem preguiça, mas você só ora, sua vida não muda. Não muda. Porque sua vida só pode mudar. Eu sempre dou esse exemplo. Um pé é a palavra, o outro pé é fé. É você agindo em fé dentro da igreja. Se você só tem fé, você é que nem um saci, pulando de um pé só. E a palavra? A fé vai estar englobada a oração que você faz. E orar por orar vai ser oração comum. Mas se você ora baseado no que está escrito, a sua oração agora é diferente. A resposta vem na sua vida agora mais rápida, porque você está orando da forma correta, orando de acordo com a Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E deitar me faz me ver de pastos verdejantes, me guia às águas tranquilas. É você orando o que está escrito. O céu ouve lá de cima e fala: vai, Espírito Santo, cumpre. A sua boca tem que ser uma boca profética. Da sua boca não pode jorrar duas fontes, águas amargas e águas doces. Quando você entender e começar a querer falar baseado nos seus sentimentos, você pede ao Espírito Santo:
começa a governar a minha vida. Porque na hora que você for insultado, a sua língua vai ficar dentro da boca, fechada. Você vai ser insultado, você vai comer aquele ódio, você vai para casa, dobra o seu joelho e fala com Deus. A igreja está fazendo seu papel de orar. E o céu, que é o justo juiz, ele vai trabalhar para responder aquela ofensa que foi na sua vida. É ele que vai julgar. É ele que vai resolver o problema. Não é você querendo fazer do seu jeito. Do seu jeito dá errado. Mas do jeito de Deus dá certo. É você deixar ele passar na frente. É ele ser o seu guia. É ele ser o seu instrutor. É você ser dependente do Espírito Santo. Você não pode mais agir baseado no seu sentimento. Ah, eu tô com raiva, minha mulher fez isso. Silêncio. Você e ela é uma só pessoa. Se ela está falhando, a culpa é sua. Ah, mas eu não errei. É sua. Porque a autoridade da casa está sobre a sua cabeça como sacerdote. Não está sobre a cabeça dela. A maldição só veio para a terra porque Adão foi conivente com o comer do fruto proibido. Quando ela comeu, nada aconteceu. Mas quando ele comeu, os olhos dele se abriram. E os olhos se abriram, os dois se viram nus. Eles estavam cobertos pela graça do Filho de Deus. E quando você olha para aquilo ali, você vê ali é sendo graça o tempo inteiro. A criação é graça. Quando peca, em Moisés vai vir a lei para corrigir o pecado do homem. Está entendendo isso? Amém. Então, se sua esposa falha, ou você está falhando, ela tem que ficar na comunhão para chamar para orar, para que Deus venha reinar dentro da sua casa. Porque se uma casa está debaixo de confusão, Satanás está operando naquele lar. Satanás está dentro daquela casa. Eu não sei porque a palavra ela deu uma mudada, tá? Mas Deus está falando. Você não pode ser conivente com o inferno. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Dentro da sua casa tem que ter a autoridade de Deus. Você é o representante, a embaixada de Cristo. Dentro da sua casa, você tem que mandar o Satanás e os comboios deles, tudo sair de dentro da sua casa. O nervosismo vai embora, a confusão vai embora e o amor vai reinar. Você precisa andar guiado pelo Espírito Santo. A palavra da fé é isso, é você andar guiado por Deus. Se você anda guiado pelos seus sentimentos, você é mais um cristão fracassado. Mas um cristão que o diabo não teme a você. Você está trabalhando. Porque assim, a pregação da palavra verdadeira, o Espírito Santo, ele supre tudo. Quando você está pregando guiado pelo Espírito, tem pregações que não é guiada. Entendeu? Viu, menina? Ela sabe, o problema não é ela, não. Deixa eu esperar os meninos. O menor. Eu acredito que a mensagem foi passada, né? Deus, ele fez conforme a vontade dele. A gente segue até um script, mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai fluindo, dando ensinamento para cada um de nós, né? A Deus ela não volta vazia, não. Justamente. Não é que cada um pegou sua porção. Com certeza, abriu a mente. Quem não recebe a porção é porque a palavra vem, né? Mas a palavra, ela vem, ela não volta vazia. Não volta vazia, não. Ela edifica de alguma forma. Aí, ó, foram duas quartas pra ele vir, não veio. Na quarta que ele ia vir, eu caí doente. O inimigo, ele dá uma perturbadazinha. Aí, ó, justamente que ele gosta, que ele quer. Ele tem que investir. Se ele tá lendo, ele tá em 22 já. E aí ele fica assim, aí quando ele chega assim, 11 horas, falei 11 horas Apocalipse, ele fala assim, eu fico muito... Mas tente, se esforce mais ele. Eu acho que quando ele começa a... Não, Mateus, a gente tem uma série na Netflix, The Chosen. Pronto, a gente tá lendo Já vem a nova parte agora. Ela. Graças a Deus, porque a gente tá finalizando, tipo, é bom que tira ele um pouco do jogo, do jogo dele. Aí a gente tá assistindo ela, a gente assistiu também o de Moisés, então, pra ele que ainda não leu muitas coisas... É bom pra associar, né? É bom. Tem a imagem, né, velho? Querendo ou não... É a imagem. Você consegue captar mais as coisas. E no caso da Cynthia Chosen, que eu já assisti também, ela é bem clara, você consegue entender o evangelho ali da forma bem simples. explicado. É, da forma bem simples. explicado.
Porque o pessoal prega Jesus, pô, como se Jesus fosse aquele cara que fala as coisas tudo estranhas, que ninguém entende, difícil de entender. Deixou de não. Ele simplificou completamente, Até o autor, ele se converteu. É porque a Bíblia fala... Porque ele só foi para ser autor. Só que quando ele encarnou o personagem, ele acabou se convertendo. Jesus era uma pessoa, tanto que Deus mandou ele em carne e osso, porque ele ia vir como homem. Então ele era uma pessoa normal, comum, velho, que ele falava, se comunicava da forma que a pessoa entendia. Só que hoje com esse negócio de teologia, tudo é curso, isso e aquilo, o pessoal fica falando cada palavra difícil. Justamente. O povo fica falando muito bonito. Aí você vai pro interior, que a galera não tem estudo, aí começa a falar essas palavras que ninguém entende, acho que nem ele mesmo, se atrapalha todo. Ele não sabe nem o que está escrito. A sério não, o cara fala simples, velho. Então vamos estar conversando aqui, o cara que está representando a Jesus, a simbologia, ele fala. É que assim, o evangelho em si ele tem sido pregado de uma forma complexa. Só que o evangelho ele precisa ser pregado de uma forma que você entenda. Você entendeu? Você agora vai começar a fazer uma célula, impactar mais vidas serão impactadas com o evangelho que você recebeu. Então, o evangelho em si ele é simples, só que quem complica é o homem. O homem complica tudo. Aonde tem um homem, ele vai complicando o negócio. Aí ele vai ter que fazer curso, como você acabou de falar, curso para isso, curso para aquilo outro. Quando você faz um curso para você entender a Bíblia, como nós estamos fazendo, né? Que é na Escola do Souza, você entende a Bíblia do jeito que é para agir em fé. Se você agora começa a fazer um curso só para se tornar religioso, nada muda, pô. Rapaz, assim, também a galera tá buscando muito doutorado, porque assim, ó, Deus ele dá entendimento. Ninguém vai ler a Bíblia sem fazer uma oração, pedir discernimento a Deus. Isso. E assim, é que vem no interior, porque as melhores igrejas, chegam na igreja do interior, é fervoroso, a galera tem vocês sentem mesmo. Tem culto de oração. Em Maragogipe, lá a gente congrega na Assembleia de Deus lá, o irmão ali, plantando roça com você, não sabe nem falar direito, não fala nem a palavra direito. Quando sobe no púlpito, o poder de Deus invade, parece que é um cara que estudou fez até faculdade, e é um cara de roça que nunca teve estudo. É o poder de Deus, né? Deus ele trabalha assim, no simples. Exatamente, só que hoje a galera é negócio de curso, que eu sou doutorado nisso, que eu tenho teologia, e aí complica, às vezes um culto que é pra você entender, você sai, não entendi nada. Vamos lá para encerrar. A revisão da quarta igreja. Tiatira cresciam, mas permitiam o pecado. Ou seja, não adianta você simplesmente crescer e permitir o pecado na sua vida. Você tem que arrancar ele. É só debaixo de jejum e oração. Aleluia. Então, para finalizar, perguntas para a reflexão. Nossa igreja parece com alguma daquelas? Aí depois você responde para você mesmo, tá? Estou vivendo meu primeiro amor? Você precisa sair daqui com essas 4 perguntas. Nossa igreja parece com alguma daquelas? Estou vivendo meu primeiro amor? Minha fé resistiria à perseguição? Tá certo? Tolerar doutrinas erradas ou pecados dentro da igreja? É isso que a gente tem que meditar. É você levar isso para você meditar em casa. Assim, eu vou para a igreja, eu gosto de um culto fervoroso, Deus falando, eu acho interessante. Mas o melhor culto que eu gosto é aquele que eu saio de lá triste. Que eu vou para casa para refletir na minha vida com Deus. Né? Como é que minha vida de fato ela está 100% no altar? Eu preciso melhorar um pouco mais, eu preciso ser transformado um pouco mais. Eu estou ficando nervoso em alguma área na minha vida. É isso que eu tenho que meditar. Às vezes você não está nem em pecado, é questão que você precisa analisar. A pessoa ele faz a pergunta e você já fica nervoso. Você está entendendo? É a gente meditar em nós mesmos, as nossas ações, de fato, ela está condizente como um cristão verdadeiro? Um cristão que está sendo transformado pela palavra? As minhas orações, de fato, elas estão entrando no céu, está mudando a atmosfera onde eu estou? É isso que eu tenho que meditar. A oração que eu faço tem poder para ressuscitar um morto? É isso que a gente tem que pensar, né? Vamos encerrar. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.